Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Danilo, sou sócio da Conaro Contabilidade e hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre as mudanças da reforma tributária para o produtor rural. Antes de começar a falar sobre as alterações para o produtor, nós precisamos entender quais alterações a reforma tributária traz de um modo geral. A primeira mudança será nos impostos de consumo. Atualmente nós temos o ICMS e o ISS. O ICMS é um imposto da esfera estadual, regulamentado pelos estados e o Distrito Federal. Por outro lado, nós temos o ISS, que é um imposto regulamentado pelos municípios. Esses dois impostos vão se transformar no IBS, que é um imposto sobre bens e serviços. A segunda mudança será nas contribuições. Atualmente nós temos o PIS e a COFINS. Essas duas contribuições vão se transformar no CBS, que é contribuições sobre bens e serviços. E por último, nós temos atualmente o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse imposto, esse tributo, vai se transformar no IS, que é o Imposto Seletivo, ou como está sendo conhecido, o Imposto do Pecado. Então, basicamente, essas serão as três principais mudanças da reforma tributária. E como que vai ficar o produtor rural com essa reforma tributária? O primeiro impacto que nós temos para o produtor rural é entender se ele será contribuinte obrigatório ou não do IBS e da CBS. E quais são as regras para a gente definir se ele não vai ser contribuinte? O produtor rural que faturar menos de 3.600.000 naquele ano corrente, tiver uma receita menor que 3.600.000 naquele ano corrente, ele automaticamente não será contribuinte obrigatório do IBS e da CBS. Por outro lado, o produtor que faturar 3.600.000 ou mais já será contribuinte obrigatório do IBS e da CBS. E o que quer dizer contribuinte obrigatório do IBS e da CBS? Basicamente, o produtor que for contribuinte desses dois impostos terá que destacar em suas notas fiscais de vendas esses dois tributos e, consequentemente, realizar o pagamento do imposto. Por outro lado, nas compras que esse produtor rural fizer, ele poderá se aproveitar do crédito do IBS e da CBS nas compras dos insumos. Então, quando os fornecedores fizerem a venda dos insumos para os produtores rurais que forem contribuintes do IBS e da CBS, esse produtor poderá se aproveitar desse crédito e ter um desconto tributário nessa operação. E aqui eu separei alguns pontos importantes para trazer para vocês. O primeiro é o limite de 3.600.000 reais ao ano para o produtor começar a virar contribuinte obrigatório será reajustado de acordo com o IPCA. Além disso, se o produtor não for contribuinte do IBS e ultrapassar o faturamento de 3.600.000, ele tem uma pequena margem ali para começar a ser contribuinte no ano seguinte. Essa pequena margem é de 20% de excesso sobre os 3.600.000. Vamos supor que nós temos um produtor, o seu João, ele não é contribuinte do IBS e da CBS, ou seja, fatura menos que 3.600.000. E nesse ano de 2025, ele já faturou 4 milhões. Essa margem de 3.600.000 para os 4 milhões não ultrapassou os 20% que é o previsto na lei complementar. Ou seja, ele só vai começar a ser contribuinte do IBS e da CBS no ano seguinte. Por outro lado, se um produtor ultrapassar o limite de 20% acima dos 3.600.000, ele já começa a ser contribuinte do IBS e da CBS no segundo mês subsequente ao que ele ultrapassou esse limite. Trazendo outro exemplo, o seu João, nesse mesmo ano aqui, ele não era contribuinte. Porém, até agora, no mês de outubro, ele faturou 4.500.000. Ou seja, ele ultrapassou o limite dos 20% acima dos 3.600.000. Como ele ultrapassou no mês de outubro esse limite, a partir de dezembro ele já começa a ser contribuinte obrigatório do CBS e da IBS. Outro ponto importante, o produtor que não for contribuinte do IBS e da CBS, que fatura menos de 3.600.000 reais no ano, ele tem a opção de se tornar contribuinte. Ou seja, ele consegue analisar o que vai ser mais vantajoso naquele ano para ele. Outra situação que a reforma tributária traz de mudanças para o produtor é em relação aos produtores integrados. O que são os produtores integrados? O produtor integrado é aquele que atua em parceria com as empresas, com indústrias, com cooperativas. E como que funciona isso? Basicamente, o integrador, ou seja, a empresa que tem o contrato de parceria com esse produtor, entrega os insumos para esse produtor produzir, esse produtor produz, entrega os produtos produzidos nessa empresa integradora e a empresa integradora faz o pagamento a esse produtor com um preço fixado em contrato.
contrato de integração. E, geralmente, o preço estipulado no contrato é um preço bem abaixo do mercado. Esse tipo de produtor não será contribuinte do IBS ou da CBS, independente do seu faturamento, a não ser que ele faça a opção de ser um contribuinte. Se esse produtor faturar 5, 10 milhões ao ano, ele não é obrigado a ser contribuinte do IBS ou da CBS. Outro ponto importante também é que na reforma tributária haverá a possibilidade do crédito presumido. O que seria esse crédito presumido? Os produtores que não são contribuintes obrigatórios do IBS ou da CBS, ou seja, aqueles que faturam menos de 3 milhões e 600 mil, quando eles forem vender os produtos dele para as empresas, para as cerealistas, as cooperativas, esse comprador, ou seja, essa empresa que está comprando a mercadoria dele, poderá se aproveitar desse crédito presumido. Então, essa empresa ela poderá ter um desconto tributário por adquirir desse produtor. Apesar de todas as mudanças para o produtor rural e para o agro de forma geral, nós teremos algum benefício para o setor do agro. O primeiro deles, há uma redução de alíquota nas vendas dos insumos, redução de alíquota na venda de semente, defensivos, fertilizantes e o diferimento dos impostos na comercialização dos produtos, ou seja, a postergação do pagamento daquele imposto. E o que eu, Danilo, oriento você, produtor? Não deixe para a última hora para você se programar, para você fazer o seu planejamento. Procure um parceiro, uma contabilidade que entenda de fato do seu negócio, que seja especialista no seu negócio, para que consiga te passar um acompanhamento em tempo real de todas as mudanças, de tudo que você precisa para otimizar a gestão fiscal e tributária do seu negócio. E eu me comprometo por aqui a continuar trazendo informações para vocês através de vídeo, através de mensagem no WhatsApp. Eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo na descrição. Pode mandar dúvida para nós aqui. Nós vamos estar 100% à disposição para te ajudar a entender tudo desse mundo doido da reforma tributária.